No coração do norte de Moçambique, entre florestas sagradas e aldeias esquecidas pelo tempo, numa era em que o fogo cruzado, o som das armas de fogo, ecoava mais alto que a esperança de dias melhores, entre gritos e desesperos, entre espinhos, brasas de desgraça, ia um povo inocente e coitado, fugindo de um lado ao outro, carregando apenas um grito de socorro e um Deus nos acuda. Ninguém poderia ajudar ninguém, devido ao som estrondoso das bazucas e minas semeadas. Sejam todos bem-vindos ao canal Coisas da África. Conhecereis a vossa história e a vossa história vos libertará. Nesse desespero todo de um povo inocente, sofrido e maltratado, pais sem filhos, filhos sem pais, maridos sem suas esposas, esposas sem seus maridos, avós contemplando seu fim com amargura, famílias dispersas. Nem abrigo era o suficiente para devolver o sossego. Uma guerra provocada pela ganância de certos grupos políticos. Uma guerra que destruía toda a esperança daqueles que sonhavam com um mundo melhor, um Moçambique melhor, um país próspero. No meio dessa guerra, dos dois então maiores partidos políticos, a Frelimo de um lado no poder e a Renamo na oposição, liderado por um dos maiores líderes da oposição que Moçambique já teve, surgiu um exército que não usava fardas nem armas convencionais. Eles vestiam talismãs, cobriam-se de cinzas e andavam descalços, guiados apenas por uma fé inabalável. Eram os Naparamas, guerreiros espirituais que se levantaram em pleno fogo da guerra civil e enfrentaram balas com a alma e com a coragem do invisível. O nome Naparamas vem da língua local Makua, significando algo como os imunes ou os invulneráveis. Surgiram por volta de 1988, no auge da Guerra Civil Moçambicana, um conflito que devastava o país desde 1977, opunha a Frelimo e a Renamo e deixava milhares de civis indefesos no meio do fogo cruzado. Os Naparamas não eram soldados comuns. Eles foram criados por um curandeiro tradicional chamado André Matsangaísa, que teria recebido uma revelação espiritual, uma missão divina para proteger o povo. Seus guerreiros eram ungidos com rituais secretos, cobertos com um pó místico feito de raízes, ervas e cinzas humanas, chamado mukufu. Quem fosse ungido, segundo a crença, ficava invulnerável a balas. Antes de entrar em combate, os Naparamas participavam de rituais que misturavam tradições animistas, invocações aos antepassados, jejuns espirituais e códigos de conduta moral rígida, para que o propósito corresse como se desejava. Dentre as normas estavam as seguintes: não podiam matar civis, não podiam roubar, não podiam manter relações sexuais durante as campanhas. Cada guerreiro era preparado por dias, sob a orientação dos líderes espirituais. Eles acreditavam que a força vinha não só das plantas sagradas, mas da pureza espiritual, do compromisso com os ancestrais e com o bem coletivo. A cerimônia de iniciação envolvia danças noturnas, banhos com raízes sagradas e uma espécie de batismo com cinzas, o símbolo de que a alma estava pronta para desafiar a morte. Os Naparamas surgiram com mais força na região de Nampula, Zambésia e Niassa, onde o povo Makua, maior grupo étnico do país, manteve por séculos suas tradições ancestrais. Em 1989, os primeiros confrontos organizados aconteceram. Os Naparamas invadiam acampamentos da Renamo, libertavam aldeias sitiadas e derrotavam guerrilheiros armados com Kalashnikovs, usando apenas lança, paus e fé. Relatos da época dizem que soldados armados fugiam ao ver os Naparamas avançando, não pelo poder físico, mas pelo terror psicológico que a lenda criava.
eles eram vistos como mortos-vivos, invulneráveis, protegidos pelos espíritos. Segundo fontes da época, mais de 20.000 voluntários teriam se alistado nos Naparamas em menos de 2 anos. Apesar da sua aparência rudimentar, os Naparamas se mostraram uma força de resistência eficaz. Atacavam à noite, conheciam o terreno, inspiravam confiança nas populações locais, que estavam cansadas dos abusos cometidos por ambos os lados da guerra. Muitos vilarejos passaram a chamar os Naparamas como os libertadores invisíveis, mas sua presença também incomodava o governo. A Frelimo via neles uma ameaça paralela, uma milícia fora do seu controle. Em 1990, houve tentativas de desarmar os Naparamas e proibir os rituais, mas o povo resistiu. A guerra espiritual que travavam não era só contra soldados, era contra o medo, o abandono e a destruição da identidade cultural moçambicana. Com o Acordo Geral de Paz de 1992, assinado em Roma, a guerra civil chegou ao fim. Os Naparamas, sem mais uma causa militar, desapareceram silenciosamente das matas e dos relatos. Muitos voltaram às suas aldeias, outros desapareceram nos rituais do mato, como se tivessem cumprido sua missão mística. Poucos documentos oficiais falam deles. Seu legado sobrevive mais na memória oral, nas lendas e nos anciãos que ainda hoje contam com orgulho que um dia vestiram um mucufo e desafiaram a morte com honra. Os Naparamas não lutavam apenas contra balas, lutavam contra a invisibilidade de um povo esquecido. Eles são lembrete de que, em tempos de desespero, até os mais humildes podem se tornar gigantes, não com armas, mas com fé, identidade e espírito de comunidade. O mundo moderno pode não entender, mas em Moçambique, os Naparamas ainda vivem na alma da floresta. E toda vez que uma aldeia se ergue do silêncio, talvez seja o espírito deles, que ainda caminha entre nós. Os Naparamas provaram que nem sempre é a arma que vence a guerra. Às vezes, é o espírito. E se histórias como essa ainda te surpreendem, é porque muito da nossa África ainda está escondido, esperando alguém como você para redescobri-la. Se essa história te tocou, inscreve-te agora e ativa o sino de notificações para não perder nenhuma novidade no canal. Porque aqui, a verdadeira África conta as suas próprias histórias. Eu sou Peter Macaue, do canal Coisas da África. São coisas da África, meu amigo. Abraços.